Sabemos que o livro do Apocalipse é o livro mais difícil de ser entendido na Bíblia. E por que é o livro mais difícil? Porque é um livro de imagem simbólica, é um livro de símbolos. E esses símbolos não são fáceis de interpretação. É tanta verdade que ao longo da história há muitas escolas de interpretação desses símbolos. Mas se tem algo que nós devemos ter na mente e no coração, é que Apocalipse significa revelação. Revelação de Jesus Cristo. Então o livro não é um livro oculto, um livro em que nós não temos acesso. Pelo contrário, é um livro em que o próprio Senhor revelou aquilo que em breve iria acontecer para trazer consolo, para trazer esperança para a vida da igreja e para que a igreja pudesse compreender que a vida, a história, o mundo, os acontecimentos, o futuro está nas mãos de Deus. E, portanto, a igreja pode confiar que Deus está cuidando não apenas do hoje, mas também do amanhã. Portanto, o livro do Apocalipse, ele é fundamental para a vida da igreja. Ele é fundamental para que nós possamos compreender que o nosso Deus é um Deus soberano, um Deus que cuida de todas as coisas. Então, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E o que é revelação? É descortinar, é mostrar aquilo que estava oculto e agora é revelado para a igreja. O futuro estava oculto, mas foi revelado para a igreja. Por que o livro tem símbolos? Porque a linguagem, a literatura apocalíptica é escrita geralmente em tempo de perseguição. Então o livro tem uma mensagem direcionada para a igreja e não para um homem natural que naquele contexto perseguia a igreja. Então o livro tem uma mensagem clara para a igreja e essa mensagem não é revelada para um homem natural, para o mundo, para o inimigo, mas somente para a igreja, porque a igreja teria a condição de revelar, ou melhor, de compreender a revelação. E por quê? Primeiro, porque os símbolos são fundamentados no próprio texto da palavra de Deus. Ele é compreendido a partir da própria Escritura. E segundo, porque é a igreja que tem o Espírito Santo de Deus, que ilumina para a compreensão do texto sagrado. Portanto, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Quem escreveu o Apocalipse? Quem é o autor do Apocalipse? O autor do Apocalipse é o apóstolo João, que estava exilado na ilha de Pátimos por conta de uma grande perseguição que aconteceu no final do primeiro século, muito próximo ali do ano 100, na década de 90 do primeiro século. O imperador Domiciano assumiu o império e houve uma perseguição. Então, o autor do livro, apóstolo João. E o livro foi escrito para quem? O livro foi escrito para as igrejas da Ásia, mas não apenas para as igrejas da Ásia. Podemos dizer que o livro do Apocalipse, como toda a palavra de Deus, foi escrito para a igreja de todos os tempos, de todas as épocas. Mas, inicialmente, o livro foi escrito para as igrejas da Ásia. Onde nós encontramos isso? No verso 4 do capítulo 1, que diz assim: João, as 7 igrejas da província da Ásia. Então, logo no início do livro do Apocalipse, o livro já traz para nós a informação de quem é o autor e o destinatário deste livro. Data do livro, como eu disse, por volta do ano 95, 96 depois de Cristo, no período do Império de Domiciano. Outra coisa importante, eu quero rapidamente mostrar para os irmãos que ao longo da história da igreja, várias escolas de interpretação do Apocalipse surgiram. Portanto, o livro do Apocalipse não tem um consenso entre os teólogos
Entre os teólogos, entre os maiores teólogos da história da igreja, não há um consenso. Há pelo menos aí algumas escolas de interpretação, e eu preciso dizer isso aos irmãos, porque muito provavelmente os irmãos ouvirão coisas nessa série que talvez os irmãos ouviram de outra forma, em uma outra pregação ou em um outro estudo, porque não há um consenso para interpretação deste livro. E quais são as escolas mais conhecidas de interpretação? A primeira, nós podemos dizer que é a escola futurista. O que a escola futurista defende? Ela defende que a maior parte do livro do Apocalipse traz revelações e profecias que irão acontecer no tempo futuro. Eles entendem que a partir do capítulo 4 até o capítulo 22, Deus traz uma revelação que será aplicada para o futuro, um futuro próximo à volta de Jesus. Então há uma escola futurista, mas há uma outra escola chamada preterista, que é uma escola que eu posso dizer oposta à escola futurista. Por quê? Porque eles compreendem que a maior parte da revelação que Deus traz no livro do Apocalipse já se cumpriu no passado, na época de João, na época que a igreja estava sendo perseguida ali no final do primeiro século. Então, a escola preterista compreende que o livro do Apocalipse, na sua, posso dizer, na maior parte do seu conteúdo, já se cumpriu. Apenas algumas coisas para se cumprir, como a volta de Jesus, o julgamento final, novo céu e nova terra. Muito bem. Há uma terceira escola também, que é a escola idealista. O que a escola idealista defende? Ela defende que os símbolos do Apocalipse, eles não estão preocupados de encaixar a revelação num contexto histórico. Ele não está preocupado de encontrar na história quando cada coisa aconteceu. Mas é uma escola que vai espiritualizar os símbolos. Na cabeça dos idealistas, o livro do Apocalipse foi revelado apenas para mostrar a guerra de Deus contra o mal, a guerra da igreja contra o mundo em todas as épocas. Então é uma escola que não se preocupa de tentar encontrar na história os acontecimentos revelados nesse livro. Ainda podemos dizer que é uma escola chamada de continuidade histórica ou historicista. O que essa escola acredita? Ela acredita que o livro do Apocalipse é um conjunto de revelações que tem seu cumprimento desde João até o final da história da igreja. Só que é uma escola que vai adaptando os acontecimentos revelados com as circunstâncias que são vividas. Então é uma escola, por exemplo, que entendia, os mais antigos, que o livro revelava a respeito da queda do Império Romano. Mas na frente, os reformadores, por exemplo, aqueles que defenderam essa escola, vão entender que a besta do Apocalipse era o Papa. Então é uma escola que tenta pegar a revelação do livro e adaptar às suas circunstâncias que a igreja estava vivendo naquele momento. É uma escola que caiu um tanto quanto em desuso. Por quê? Porque os anos se passaram e os acontecimentos históricos foram sendo produzidos em escala e essa escola não conseguiu avançar junto com os acontecimentos. Então é uma escola que praticamente ficou em desuso, mas ainda tem uma quinta escola, que é a escola de formação histórica. É uma escola que a gente poderia dizer que é uma vertente da escola preterista, só que ela tem um método tão diferente que a gente pode dizer que é uma escola à parte. A escola de formação histórica, ela vai entender que a mensagem do Apocalipse não faz nenhum sentido ser quase toda ela para o futuro, porque o próprio texto diz revelação de coisas que em breve
iria acontecer. E como traria conforto, esperança para a igreja, se os fatos aqui revelados fossem fatos apenas do futuro? Que esperança traria para João se a palavra que é trazida está sendo direcionada para milhares de anos depois? Portanto, é uma escola que vai olhar para o texto do Apocalipse e vai tentar enxergar que esses acontecimentos se dão desde a vinda de Jesus à volta de Jesus. Então, esses acontecimentos começaram no passado, mas ainda Deus continua realizando estas coisas, e estas coisas se intensificarão no futuro próximo da volta de Cristo Jesus. Muito bem, essas são as escolas de interpretação mais conhecidas, mas também a divergência quanto à teologia do livro de Apocalipse. E aí nós podemos dizer que há algumas vertentes teológicas para o livro do Apocalipse. E os irmãos já devem ter ouvido falar sobre isso. A gente tem o dispensacionalismo. O dispensacionalismo é muito mais do que uma visão escatológica. O dispensacionalismo é um sistema teológico de teologia bíblica e sistemática, podemos dizer assim, que vai compreender como Deus se relaciona com a humanidade desde a criação. A escatologia apenas faz parte desse sistema teológico do dispensacionalismo, e aí aqui eu estou falando do dispensacionalismo clássico. Só para os irmãos terem uma ideia, eles acreditam que o fato dos judeus terem negado ou rejeitado a vinda do Filho de Deus, terem rejeitado Cristo, Deus abriu um parêntese na história e agora começa a tratar com a igreja, mas um dia fechará esse parênteses para continuar lidando com os judeus. Pois bem, dispensacionalismo, ele é pré-milenismo. O que significa isso? Ele acredita que Cristo Jesus voltará para inaugurar um reino terreno que vai durar por 1000 anos. Então, todo dispensacionalista é pré-milenista, mas nem todo pré-milenista é dispensacionalista. E o pré-milenismo acredita exatamente nisso, que Jesus volta antes do milênio. Por isso, pré-milenismo. Existe ainda o pós-milenismo, que é a crença que Cristo volta após esse milênio revelado em Apocalipse capítulo 20. Os pós-milenistas acreditam que o reino de Deus vai crescer, vai se expandir, a pregação do evangelho vai ser expandida por todo mundo, o reino de Deus então cresce de uma forma plena e depois disso Cristo volta. E aí, por último, o amilenismo, que acredita que o milênio não é um milênio literal, mas que corresponde ao tempo da primeira vinda de Cristo, a volta de Jesus, e esse milênio é o tempo da igreja, é o tempo da graça. Cristo reina por meio da igreja. Diferente do pós, o amilenismo não tem uma perspectiva otimista, mas acredita-se que no próximo do fim, o amor de muitos se esfriará. Próximo do fim, haverá muitas coisas que se voltarão contra a igreja e Cristo então voltará. Muito bem. Essas são as visões teológicas. Agora eu quero chamar os irmãos para a divisão do livro. Vamos olhar a divisão do livro. Como é que a gente vai interpretar o livro do Apocalipse? A gente precisa dividir o livro. E a gente vai dividir o livro em 7 sessões. Uma coisa importante. Dentro dessa visão interpretativa que trarei para a igreja, nós não vamos olhar o livro numa sequência cronológica, mas nós vamos olhar para o livro em 7 cenas que se repetirão, e a cada cena que se repete, Deus vai acrescentando mais elementos para a sua revelação. Então, a primeira
divisão, a gente pode dizer que é a divisão das 7 igrejas, ou os 7 candelabros, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3. A segunda divisão, a segunda seção, os 7 selos, que vai do capítulo 4 ao capítulo 7. A quarta divisão, a terceira divisão, as 7 trombetas, que vai do capítulo 8 ao capítulo 11. A quarta divisão, o aparecimento do trio do mal, que vai do capítulo 12 ao capítulo 14. A quinta divisão, as 7 taças, que vai do capítulo 15 ao capítulo 16. A sexta divisão, a derrota dos aliados do mal, do capítulo 17 ao capítulo 19. E por último, o milênio e o novo céu e a nova terra, do capítulo 20 ao capítulo 22. Então nós vamos dividir o Apocalipse nessas 7 sessões para tentar compreender como nós devemos interpretar esse livro, ok? Vamos então entrar para o texto. Hoje eu quero apenas fazer uma exposição do capítulo 1, do verso 1 ao versículo 8. Abre, por favor, a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era, que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? O que nós vamos fazer? Nós vamos tentar pegar esses versos, dividir em 4 pontos. Minha intenção é aplicar e explicar o texto, certo? Então a gente vai fazer essa divisão. E o primeiro ponto que eu quero destacar aos irmãos a respeito do livro do Apocalipse é que o Apocalipse é a revelação de Deus. É uma revelação para mostrar à igreja que Cristo controla o futuro. Então, a primeira verdade que eu gostaria que a igreja aprendesse, que o Apocalipse é uma revelação para mostrar à igreja que Cristo controla o futuro, pois o futuro está nas mãos de Cristo. Cristo controla o futuro. Verso 1 e 2 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então, o verso 1, ele mostra para nós a chave para a interpretação do livro. O texto diz que o livro é revelação, o que significa tirar o véu, desvendar. É um desvendar da mensagem de Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo quis ensinar à igreja através do Apocalipse? Quis ensinar que o futuro está nas mãos
dele. Ele tem o futuro nas mãos. E por que Cristo quis ensinar isso justamente para João no final do século I? Porque a igreja estava vivendo, mais uma vez, uma perseguição contra si. O Império Romano havia já vinha perseguindo a igreja em alguns momentos, mas agora de uma forma mais forte, através do imperador Domiciano. Nesse período, só para os irmãos terem uma ideia, mais de 40 mil cristãos morreram por conta dessa perseguição. João estava na ilha de Pátimos por conta da perseguição. Então, a mensagem que João recebe é uma mensagem para revelar à igreja que, embora o império, o maior poder que existia na época, estava contra a igreja, esse poder cairia e a igreja se manteria de pé, porque Deus está no controle da história e o futuro está nas mãos de Deus. Essa verdade, nós sabemos que ela é verdadeira. É uma verdade verdadeira. Ok? Não é uma verdade aí para contar história. É uma verdade verdadeira. E por que eu digo isso? Porque do tempo que foi revelado até agora, nós sabemos como a igreja venceu, como o cristianismo triunfou, como o poder inimigo caiu e a igreja permaneceu de pé. E ela está em pé até hoje, permanecerá de pé até a volta de Cristo. Portanto, o livro do Apocalipse é para trazer um encorajamento à igreja, o conforto para a igreja, para mostrar que o seu Deus está cuidando da sua noiva, está cuidando da igreja. É tão extraordinário que nós vamos ver que no Apocalipse, João recebe uma visão do trono e Deus está sentado no trono governando. João recebe a mensagem do livro da história, que está nas mãos do Cordeiro. João recebe a mensagem que o mal se levantaria contra a igreja, mas da mesma forma como o mal se levanta, o mal também cai. João recebe a mensagem que no fim, Cristo volta, estabelece juízo contra a humanidade, mas traz para si a igreja e inaugura um novo tempo, um novo céu e uma nova terra. Portanto, a mensagem do Apocalipse é para trazer confiança, conforto, paz. O texto, então, vai mostrar para nós que essa revelação de Jesus Cristo, que foi dada a seu servo, é de coisas que em breve há de acontecer. E breve há de acontecer é um tempo determinado, mas não demorado. Então, estas palavras são de coisas que já aconteceriam no tempo de João, porque em breve ia acontecer. Jesus enviou o seu anjo, segundo o texto, veja, ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Essa expressão aqui o anjo revelou, se fez conhecido, essa expressão no grego é uma expressão de notificação, ele notificou. E a palavrinha no grego quer ensinar, quer mostrar indicação. Ela pode ser ensinada como ensinar por símbolos. E aqui a gente tem uma outra indicação importante. O livro do Apocalipse não pode ser interpretado de forma literal, porque é um livro de símbolos, é um livro com uma linguagem simbólica, é um livro de desenho simbólico, de um ensinamento simbólico. Devemos sempre nos lembrar disso, se de fato desejarmos conhecer a verdade contida no livro. Sua mensagem não vem por uma interpretação literal, mas as palavras precisam ser compreendidas a partir de uma interpretação dos símbolos. O Apocalipse é um livro de desenhos divinos. Portanto, nós precisamos compreender isso. A segunda coisa importante que eu gostaria de aplicar ao coração da igreja: o livro do Apocalipse é uma revelação para
trazer esperança para a igreja. O livro do Apocalipse é uma revelação para trazer esperança para a igreja. O verso 3 diz assim: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Veja, interessante, o texto diz então que feliz é aquele que ouve, feliz é aquele que ouve e guarda essas palavras no coração. Por quê? Porque o tempo está próximo. E uma vez a palavra sendo ouvida e guardada no coração, nós teremos sustento espiritual para enfrentar as dificuldades, as lutas e os problemas que se levantam contra nós. Sem a palavra de Deus, se a palavra de Deus não for ouvida e não for guardada no coração, dificilmente a igreja resiste aos problemas que vêm contra ela. A igreja, ao longo da história, triunfou porque manteve o hábito de ouvir a palavra e de guardar a palavra no coração. Isso é extraordinário. Já parou para pensar por que foi mandado a carta do Apocalipse para 7 igrejas da Ásia? Já parou para pensar nisso? Havia uma estratégia aqui. Essa carta, então, ela é enviada para 7 igrejas que estão em pontos geográficos estratégicos, para que a carta fosse lida não apenas pelas 7, mas por toda a comunidade cristã da época, porque essa palavra era para trazer encorajamento para a igreja da época. Portanto, ela foi mandada para cidades estratégicas, para, posso dizer, para cidades que estavam em pontos estratégicos, em estradas estratégicas, para que então a mensagem do Apocalipse pudesse alcançar os cristãos da época. Por quê? Deus queria mostrar para a igreja que Ele tem um controle das coisas. E a igreja deveria ter esperança. Portanto, meus irmãos, 2000 anos se passaram e a gente ainda está vivendo em um contexto que precisamos ter esperança. E aonde nós encontraremos esperança? Na palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus. Vai nos sustentar. Agora nessa pandemia, mas em qualquer outro momento em que os inimigos de Deus, as circunstâncias ruins, as dificuldades se levantarem contra nós. Portanto, como é feliz aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que guarda a palavra de Deus no coração. É muito estranho, meus irmãos, alguém afirmar que está firme espiritualmente se não lê a palavra, se não gosta de ouvir a palavra, se não gosta de pregação, se não tem tempo para ouvir a palavra de Deus, se não dá atenção à palavra de Deus. Dificilmente eu posso dizer que não existe essa possibilidade de alguém se manter de firme e de pé espiritualmente, se não ouvir, se não estudar, se não ler, se não buscar, conhecer, compreender e guardar a palavra de Deus no coração. Sem a palavra de Deus, nós estamos vulneráveis. Portanto, nós precisamos da palavra de Deus. Por isso nós devemos ouvir e guardar a palavra de Deus no coração. Nós ainda não vivemos as piores consequências dessa pandemia. Grava isso. A pior consequência da pandemia não vai ser a enfermidade física, mas a enfermidade espiritual. A pandemia vai passar, mas ela vai arrastar não apenas vidas de muitas pessoas, mas ela vai arrastar muitas pessoas para fora da igreja. Por quê? Nós precisamos ser alimentados.
E sem o alimento da palavra de Deus, seremos alimentados com outras coisas. E essas coisas tomarão o coração do homem. E o coração do homem se endurecerá cada vez mais para as coisas de Deus. Portanto, as consequências da pandemia virá. Eu não tenho dúvidas disso. Virá. Nós estamos quase 1 ano de pandemia. Quantas pessoas deixaram de ouvir a palavra? Quantas pessoas deixaram de ler a palavra? Quantas pessoas deixaram de experimentar a palavra? De degustar a palavra? De desejar a palavra? De comer a palavra? De meditar na palavra? A igreja só se mantém de pé pela palavra de Deus. Portanto, como é feliz aquele que ouve a palavra de Deus. Porque ele é feliz? Porque ele deixa de ter as circunstâncias ruins? Não. Mas porque ele é uma casa na rocha. O vento bate, a tempestade chega, mas ela vai embora e a casa permanece firme de pé. Portanto, nós precisamos sustentar a nossa casa espiritual no fundamento. O fundamento é a palavra de Deus. A ideia de Deus, de Cristo, era fazer com que esta palavra pudesse, então, trazer esperança para a igreja. Essa palavra precisa trazer esperança aos nossos corações. Meus irmãos, entendam isso de uma vez por todas. A pandemia vai passar, mas a igreja permanecerá de pé. Por quê? A igreja permanecerá de pé até a volta do seu Senhor. Está escrito, Deus nos revelou o fim. E o fim está revelado para nós no Apocalipse. Mas a terceira verdade é que esta revelação é uma revelação da Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo nos revelou esta verdade. O verso 4 ao versículo 6 vai dizer assim: João, as 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Veja que na saudação que João escreve para as igrejas da Ásia, ele resolve saudar a igreja em nome da Trindade. Ele diz assim: a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. O que isso te lembra? Isso nos lembra que o nosso Deus Ele é o grande eu sou. Ele não é apenas que era, Ele é e há de vir. Isso nos lembra a revelação de Deus em Êxodo capítulo 3, verso 14 e 15, que diz: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês, e este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Então João escolhe saudar a igreja em nome do Deus Pai. Mas não apenas isso, João vai saudar a igreja em nome do Deus Espírito Santo. Ele vai dizer: graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E todas as vezes que o Apocalipse falar de 7 Espíritos, ele está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Isaías capítulo 11, verso 2 vai dizer:
repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito do conselho, o Espírito da fortaleza, o Espírito do conhecimento, o Espírito do temor do Senhor. Os 7 Espíritos do Apocalipse é a representação simbólica do Espírito Santo. Então João vai saudar a igreja em nome do Pai, em nome do Espírito Santo, mas também em nome do Deus Filho. Ele vai dizer, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Veja que diante do Deus Trino, da saudação, João vai adorar a Deus. Aqui é uma doxologia na saudação. Ele adora o Deus triuno. Ele adora o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. E é interessante que ele vai dizer que Jesus é a testemunha fiel. Esse ponto é importante. E por que Jesus é a testemunha fiel? Primeiro, porque Cristo veio ao mundo para ser a revelação exata de Deus. Ele é aquele que testemunha do verdadeiro Deus. E ele é uma testemunha fiel, porque obedeceu perfeitamente a Deus em nosso lugar. Portanto, conhecer de Deus, conhecer a respeito do Criador, daquele que é inacessível, só é possível por meio de Cristo, porque é Ele que testemunha de forma fiel do próprio Deus. Portanto, Ele é a testemunha fiel, mas o texto diz que Ele é o primogênito dentre os mortos, o que significa que Cristo foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Cristo morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, e a Bíblia diz que vivo Ele está. Ele ascendeu aos céus, assentou-se à direita do Pai e lá governa sobre todas as coisas e um dia voltará para buscar a igreja. Portanto, Ele é o primeiro dentre os mortos. O que significa? Que aqueles que estão em Cristo também vencerão a morte por causa de Jesus. Ele é o primogênito dentre os mortos. Mas ainda, o texto diz que Ele é o soberano dos reis da terra. Veja que interessante. O texto diz que Cristo é soberano dos reis da terra. Ou seja, se o imperador se julgava soberano sobre as pessoas daquele tempo, o que Cristo está dizendo é que acima do imperador está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Portanto, o que João está dizendo para a igreja, que esta mensagem é do Deus triuno, essa mensagem é do Pai, é do Espírito Santo e é do Filho, e esse Filho é a testemunha fiel. Portanto, igreja, confie no testemunho de Jesus. Essa mensagem é importante para aquele tempo e para nós. Não adianta a gente abrir o Apocalipse, ler o que o Apocalipse nos diz, se nós não confiarmos de todo o nosso coração. Confie, porque Ele é testemunha fiel. A segunda coisa que ele diz sobre Cristo é importante, que Ele é o primogênito dentre os mortos, ou seja, Ele venceu a morte. E nele nós encontraremos vitória. Portanto, é importante a igreja entender isso, que Cristo venceu a morte e vivo está. E a terceira coisa, embora nós estejamos debaixo de dominadores, de senhores, de soberanos, de governantes, de reis, todos esses estão abaixo do soberano da terra, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O que Jesus quer revelar com isso é, igreja, o imperador acha que é um Deus, mas ele não sabe que no tempo certo ele vai cair, porque só existe um soberano sobre a terra, e esse é Cristo Jesus. Muito bem, João então começa a adorar a Deus, ele faz uma doxologia. Ele diz, Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue
e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele sejam glória, poder para todo sempre. Amém. Nessa doxologia, meus irmãos, vamos aprender o porquê devemos adorar a Deus. O porquê devemos adorar a Cristo. Por que nós devemos adorar a Cristo? A resposta é, primeiro, porque Ele nos ama. Porque nós devemos adorar a Jesus? Primeiro, porque Ele nos ama. E Ele provou o seu amor vindo ao mundo. Ele provou o seu amor quando morreu sacrificialmente em nosso lugar. Cristo nos ama. A segunda coisa, porque nós devemos adorar a Deus? Porque Ele nos libertou dos nossos pecados. Porque nós devemos adorar a Deus? Porque em Cristo nós encontramos libertação. Em Cristo nós encontramos liberdade. Em Cristo nós somos livres do pecado e de suas consequências. Mas em terceiro lugar, porque Ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus. Olha que interessante isso. O texto está sendo escrito para a igreja do primeiro século. E Jesus está dizendo o seguinte: vocês são o meu reino. Vocês são os meus sacerdotes. Você reconhece essa linguagem de reino e sacerdote? É uma linguagem da antiga aliança. É uma linguagem do Antigo Testamento. Êxodo capítulo 19, versos 5 a 6 diz assim: agora, se obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas palavras que você dirá aos israelitas. Deus, no Antigo Testamento, disse ao povo de Israel: vocês são a minha nação santa, vocês são o meu reino, o reino de sacerdote. Embora o mundo todo seja meu, mas eu me revelarei a partir de vocês, e o mundo conhecerá o Deus verdadeiro a partir da nação de Israel. Olha, chega no Apocalipse, o que Deus está dizendo para a igreja: vocês são o meu reino. Veja, isso muda, por exemplo, a nossa maneira de interpretar o Apocalipse. Porque para muitos, o Apocalipse está muito mais relacionado a profecias que irão se cumprir por conta do compromisso que Deus tem à nação de Israel, ao povo étnico de Israel. E quando a gente entende que a igreja é o reino de Deus, é o reino sacerdotal de Deus, as palavras que Deus usou para Israel, Ele está usando para a igreja. Isso indica para nós que o povo de Deus na antiga aliança e o povo de Deus na nova aliança tem um papel, um compromisso. É eles que demonstram ao mundo o verdadeiro Deus. Porque eles são o reino e os sacerdotes. Isso nos ensina uma doutrina importante. O sacerdócio de todo crente. Perceba? A igreja não é uma comunidade em que há um sacerdote, em que esse sacerdote sacrifica em prol do povo. Na antiga aliança era assim. Só que o último sacerdote desta forma foi Cristo. E ele sacrificou-se, porque ele não era apenas o sacerdote, mas o sacrifício, para fazer com que nós, todos nós, nos tornássemos sacerdotes de Deus. Portanto, a minha responsabilidade como sacerdote de Deus é a mesma responsabilidade que você tem como sacerdote de Deus. Já parou para pensar nisso? A responsabilidade que o sacerdote religioso tem, porque nós somos chamados assim, não é verdade? Se a gente vai fazer um casamento com religioso, com civil com fins religioso, nós somos chamados de sacerdote. Mas todo crente é um sacerdote. E todo crente nós temos responsabilidades diante
do Senhor e diante de Deus. Portanto, você é um sacerdote do Senhor. Porque você é o reino de Deus. Você é o reino e você é o sacerdote. Portanto, você tem um compromisso que às vezes você nem imagina. Era para saber. E era para viver em prol disso. Portanto, nós devemos adorar a Deus porque Ele nos ama, porque Ele nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdote para servir a Deus. Em último lugar, a revelação do Apocalipse, ela é uma revelação do fim. Mas não apenas do fim, ela também é do início. Porque o texto vai dizer, versos 7 e 8, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. O texto, então, traz uma revelação para nós da volta de Jesus. João vai finalizar essa introdução ao livro falando da volta de Cristo. Ele vê Cristo voltando. E qual é a imagem que ele traz aqui para nós? É a imagem de Cristo voltando da maneira que ele subiu diante dos olhos das pessoas. O texto diz que ele voltará e todo olho verá. Todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. E por que todos os povos da terra se lamentarão por causa dele? Porque quem é que acredita que Cristo vai voltar? Apenas a igreja. Não é verdade? Quem é que acredita? Mas quando Cristo aparecer nas nuvens, as pessoas dirão, era verdade. Só que quando elas dirão, era verdade, já é tarde. Portanto, essa ideia, e aí vamos desconstruindo algumas coisas, essa ideia que Cristo volta e faz um arrebatamento invisível, e as pessoas vão ficar aqui tendo a oportunidade de se converter e de se voltar para Deus, isso não tem base bíblica. Quando Cristo voltar, as nações se lamentarão, porque Cristo voltará como ladrão para aqueles que não esperam. E quem é aquele que fica feliz quando um ladrão chega? Ninguém fica feliz. Por que Cristo volta como ladrão para aqueles que não esperam? Imagina, você está na sua casa, distraído, vendo um filme, comendo uma pipoca, se preparando ali para dormir, e de repente alguém pula o muro da sua casa. Você espera por isso? Você vai sorrir por isso? Não. Portanto, as nações lamentarão a volta de Cristo. Porque quando Cristo voltar, ele volta para sua noiva, para sua igreja. Ele não volta para o mundo. Mas o texto ainda vai dizer que ele é o Alfa, o Ômega. Ou seja, as duas letras do alfabeto grego, a primeira e a última, significa que ele é o primeiro, ele é o início e ele é o fim. Ele é o Criador e o Consumador de todas as coisas. Portanto, o Apocalipse é uma revelação de que a história está nas mãos de Deus e o fim se dará quando Cristo voltar. Portanto, o fim está nas mãos do Senhor. Que possamos descansar nessa verdade, que possamos crer nessa verdade, que possamos encher o nosso coração de esperança nessa verdade.